Fala pessoal, aqui é o Alan Excel e hoje vou demonstrar para vocês a estação de retrabalho ICS R1 Ultra. Este vídeo vai servir tanto para quem já tem a máquina quanto para quem está pensando em adquiri-la. Vou demonstrar as principais funções da máquina e você vai aprender como funciona essa incrível máquina, lançamento da ICS. A R1 Ultra é uma estação completa com acabamento premium, display digital, handler ergonômico, perfeita para trabalhos de manutenção em celulares e dispositivos eletrônicos. O handler tem pegada ergonômica, é confortável e permite encaixar diferentes bicos de ar. O suporte mantém tudo organizado e seguro quando não estiver em uso. Agora nós vamos demonstrar algumas funções dessa máquina. Primeiro, vamos focar nos botões aqui, que tem na parte frontal da máquina. Temos os botões aqui de controle de ajuste de temperatura, vazão de ar, como vocês podem ver. A vazão de ar vai até 400, E temperatura acho que é 550, vou confirmar aqui. Vai até 555, na verdade. Aí ela tem 6 canais, certo? Como eu demonstrei. Ela tem esse botão aqui, que é para ativar e desativar o ar quente, tá? Para ela ficar funcionando como se fosse uma forma de ventilação, digamos assim. E tem o botão aqui que alterna os modos de uso da máquina. E os modos de uso dessa máquina, eles têm a ver com os bicos, tá? Esse large chip, você vai utilizar aqui, ó, por exemplo, esses bicos aqui, ó, que são esses bicos meio que quadrados aqui, como vocês podem ver, tá? Tem esse daqui, ó, certo? São bicos que você vai utilizar aí para fazer, por exemplo, CPU, mas a maioria das pessoas sempre gosta de utilizar esses bicos redondos, digamos assim. Ó, vem com esse tamanho e vem com esse aqui menorzinho, certo? Olha aí. Beleza. Agora, vamos explicar um pouco das configurações dessa máquina. Para você entrar nas configurações da máquina, você clica nesse botão OK. Beleza. Aqui você vai ter acesso às configurações da máquina, Ó. Percebam que a máquina já está em inglês, tá? Mas aqui a gente consegue fazer a tradução dessa linguagem da máquina, Eu vou demonstrar a vocês, mas vamos por parte. Primeiro, temos aqui esse Health Mode, Que é onde você vai selecionar os modos que você quer utilizar. Caso você não queira utilizar o botão que tem na máquina, Chamado Mode, Você pode vir nas configurações aqui e alternar os modos através aqui, ó, deixa eu demonstrar também, através do botão de alternar a vazão de ar, beleza? Large chip eu já expliquei como é que funciona. Esse small chip funciona assim, pessoal. Esse small chip geralmente você vai utilizar esses bicos aqui, Esses bicos redondos, e é um modo que é para você utilizar aí para é o que mais você vai utilizar, digamos assim, que é o que você vai ressoldar, dessoldar ou soldar componentes pequenos, digamos assim, na placa, Também será utilizado para componentes grandes, tá? E tem o Curve Mode, que eu vou estar explicando para vocês como funciona esse Curve Mode. Mas primeiro eu vou passar para essa outra página aqui, Curve Set. Nessa página aqui, nós vamos ter toda a configuração aqui, já pré-definida de fábrica, do Curve Mode. Está setado aqui o canal 1, como vocês podem ver, certo? Step 1 até o Step 6. Em cada um dos steps, nós vamos ter aqui selecionado a temperatura. No Step 1, a temperatura está 185 graus. O Flow seria a vazão de ar, que é em 100. Esse Rise seria a quantidade de tempo que vai levar para chegar nessa temperatura. E esse Stab seria
a quantidade de tempo que vai estabilizar nessa temperatura, certo? Quando você estiver utilizando esse modo, basicamente você vai usar ele, por exemplo, para fazer uma remoção de um processador, digamos assim. Digamos que você vai remover o processador de um iPhone, por exemplo, que aquele processador precisa de um pré-aquecimento. Então você vai utilizar aqui o modo curve, né? O curve mode, digamos assim. No primeiro step, você vai jogar o A, né? Durante 10 segundos, que no caso é esse tempo aqui, ó. Você vai esperar 10 segundos, ele vai chegar em 185. Depois você vai passar 10 segundos jogando 185 graus no processador. Automaticamente, quando passar os 10 segundos, a máquina vai atingir essa temperatura de 235. Vazão de ar 100 vai permanecer. Ela vai levar 10 segundos para chegar de 185 a 235 e vai se estabilizar, né, a temperatura de 235 por 10 segundos. Após 10 segundos, ela vai alternar para 285 graus com essa mesma vazão de ar, esse mesmo tempo e tal. Após mais 10 segundos, vai para 335. Após mais 10 segundos, 355. Mesma vazão de ar, o mesmo tempo e tal. E após vem para o step 6, que ela vai apenas resfriar o handler da máquina. Eu vou até demonstrar aqui a vocês como funciona, tá? Vou demonstrar para vocês mais uma função exclusiva dessa máquina que muita gente não sabe que está presente nela, tá? Que é a projeção da imagem da tela da máquina no computador. Vem comigo que eu vou demonstrar a vocês. Como vocês podem ver, já estou aqui com o cabo USB conectado na máquina e agora eu vou demonstrar através da tela do computador como é que funciona isso. Pronto, pessoal, como vocês podem ver, já estamos aqui com a projeção da imagem da máquina na tela do computador. Como vocês podem ver, tudo que está presente aqui na tela inicial da máquina, nós temos presente aqui no computador. E é em tempo real, tá, pessoal? Vou tirar aqui, ó, só para vocês verem, ó. Vou colocar o modo curvo, por exemplo, que eu vou até demonstrar como é que esse modo funciona, digamos assim, né? Vamos tirar a máquina do handler. A gente pressiona no OK, no botão OK, certo? E a máquina ela vai começar a trabalhar no modo curvo, tá? Vejam que ela vai levar cerca de 10 segundos para atingir aí a temperatura, ó. Chegou praticamente em 11 segundos. Chegou em 85 graus. Aí ela vai contar mais ou menos uns 10 segundos e depois vai alternar para, ó, já foi para outra temperatura aí, ó, tá subindo a temperatura já, como vocês podem ver, tá? E vocês conseguem ver aqui, ó, nessa parte aqui, ó, beleza? Sendo que também tem os gráficos aqui, ó, em tempo real, tá? Muito top, galera. Muito top isso aqui. Principalmente para quem ministra curso. Ó, chegou aí em 240, agora já está subindo novamente a temperatura, certo? Muito bacana. E aqui é o tempo total, ó, do modo, digamos assim, né? Dessa etapa do modo aqui, ó, já vai em 62 segundos, ou seja, 1 minuto e 4 segundos, 5 segundos e tal, enfim. Muito bacana, né? Lembrando que para ativar esse modo, primeiro você tem que retirar o handler, né, dela, no caso do descanso, e apertar no botão OK. Ela começou a bipar, né, digamos assim, que ela vai entrar no modo standby. Ó, começou a descer o gráfico, beleza. E aí já tá resfriando, ó. E é isso aí, meus amigos. É assim que funciona o modo curvo, né? E aqui em tempo real vocês conseguem ver tudo que aparece na tela da máquina diretamente no computador. Isso aqui pra gente que está trabalhando, gravando vídeo, por exemplo, ó, a gente consegue redimensionar aqui o tamanho, ó, certo? Ó, consegue redimensionar o tamanho aqui, é muito top, velho, isso aqui, muito top mesmo. Caso você queira alternar, você vai precisar pressionar no botão OK, que ela vai selecionar aqui os campos e você vem aqui, aliás, você vem aqui, na verdade, ó, vem aqui e você consegue alternar, ó, tô pressionando aqui nesse botão, ó.
certo? Você vai conseguir alternar a temperatura aqui. No botão de controle de ar, você vai conseguir alternar as casas aqui, ó, que você quer alterar. Por exemplo, temperatura, ar, tempo de estabilizar, tempo de atingir, né, a temperatura e o tempo de estabilização da temperatura. Beleza. Aqui você vai conseguir configurar sua máquina dessa maneira. Pressionando no botão OK, a gente vem para essa parte aqui, ó, TH7. Pessoal, essa função aqui, ó, TH7, tá? Que vocês estão vendo aí. Essa função ela vai funcionar através dessa porta aqui, ó, que tem TH, escrito TH na frente aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é um tipo de sensor. Vou explicar mais ou menos como funciona a vocês. Esse TH7, né, aqui é 7 significa para você setar as configurações aqui entre Measure e Max Temp 100 graus máximo, tá? Vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona essa tecnologia. Você vai conectar um termocouple aqui, é um tipo de sensor, né? Acho que é assim que chama o nome. É um sensor de temperatura, tá? Externo. E esse sensor ele vai servir para você monitorar, certo? Medir, digamos assim, a temperatura real em um ponto específico da placa, digamos assim. Suponhamos que você quer que a placa atinja uma temperatura máxima de 100 graus. Você vai colocar aqui, seleciona. Beleza, você vai colocar o sensor na máquina, vai acoplar aquele sensor, certo? Que provavelmente ele funciona mais ou menos nesse estilo aqui, só que aqui é outro tipo de entrada, né? Que esse aqui é um termopar, né? Um termocouple, digamos assim, esse sensor aqui. E você vai fixar essa outra parte aí na placa do aparelho e vai jogar calor. Quando a placa estiver chegando a 100 graus, se a placa estiver ultrapassando 100 graus de temperatura, a máquina automaticamente ela vai desativar o calor do handler, tá? Evitando causar problemas na placa. Isso aqui é uma tecnologia específica dessa máquina aqui, tá, pessoal? É a exclusividade dela. Muita gente nem sabe que tem essa configuração nessa máquina, mas tem sim, tá? Então, ela de fábrica ela vem com essa configuração aqui, ó, tá? Measure, né? Digamos assim, deixa eu dar um zoom aí. Pronto. Beleza. Acho que ficou claro para vocês aí que funciona mais ou menos assim, tá? Essa configuração aí, tá? Só explicando um pouquinho sobre essas funções aqui, ó. Measure significa medição, é o valor que a máquina está lendo em tempo real do sensor, digamos assim. E esse max temp, né, 100 graus, quer dizer que você pode definir um limite máximo de temperatura de segurança quando o sensor TH, né, no caso, atingir esse valor, a máquina pode emitir um alerta ou interromper o aquecimento dependendo do modelo de configuração, certo? Então, praticamente vai servir para isso essa função, beleza? Agora, eu vou demonstrar a vocês aqui o seguinte, ó. Temos a função aqui para ativar e desativar o bip da máquina. Esse unit é para você alternar em graus Celsius e Fahrenheit, tá? Nós aqui do Brasil sempre utilizamos em graus Celsius, aliás, desculpa. Linguagem. Por enquanto, o firmware que está instalado nessa máquina tem apenas disponível inglês e mandarim. Mas já tem um desenvolvimento aí de uma nova atualização para ela, que para quem não sabe, através dessa porta USB-C que temos aqui, é possível você fazer a atualização do firmware dessa máquina, tá? Inserindo um pendrive. Então, futuramente vai haver uma atualização na qual ela vai disponibilizar mais idiomas, tá? Um idioma que já está vindo é o espanhol. E eu também falei diretamente com o Yang, tá, pessoal? Mandei uma mensagem para ele falando que estava vendendo muitas máquinas estação de ar dele aqui no Brasil e pedindo para ele criar uma tradução para português. Ele falou que ia falar, né, no caso, esse meu feedback para o engenheiro dele, tá bom? Então vamos torcer que eles consigam fazer isso também. Pessoal, essa parte aqui, vou tentar explicar a vocês de uma forma breve, tá? Como funciona essa função slap. Essa função slap seria relacionada a parte de standby da máquina, né? Quando a gente coloca o handler dela no descanso. Beleza. Como funciona isso? Funciona assim, pessoal. Basicamente, esse current flow,
certo? Quando está nessa função aqui, vou demonstrar a vocês aqui, ó. A máquina ela está até ativa, que eu estava mexendo aqui. Ela está selecionada esse flow aqui, ou seja, essa vazão de ar no canal 1 do modo Small Chip, certo? 65. Se eu levantar o handle aqui, ó, levantei, coloquei no descanso, o resfriamento da máquina vai ser com essa mesma vazão de ar. Por quê? Porque a função Current Flow está selecionada. Se eu selecionar essa função aqui, ó, olha só, selecionei, automaticamente a máquina já passou a resfriar, ó, em 400. Beleza, porém a gente pode até modificar, eu acredito, com a vazão de ar que você quiser. Mas se você selecionar aqui, ó, para ele ficar no set flow, quando você, ó, vou só selecionar aqui só para vocês verem, tá? Beleza. Quando eu levantar aqui, ela está selecionado em 65. Só que quando eu colocar aqui, ó, ela vai, aqui ela não demonstra não, mas aqui ela acelerou o vento até 400, tá, pessoal? Para ajudar no resfriamento mais rápido. Beleza. Voltando lá, agora a gente vem para esse Slap Temp. Quando ela chegar em 100 graus, ó, peraí. Colocar aqui, ó, em 120. Não, vou colocar menos. Vou colocar 60. Beleza. Coloquei em 60. Agora a máquina só vai resfriar quando ela chegar em 60. Perceba aqui, ó. Quando ela chegar em 60, a temperatura é que ela vai realmente entrar em stand-by. Caso contrário, ó, percebam, ela só vai entrar em stand-by quando chegar em 60. Certo? Da forma que ela veio configurada de fábrica, é para ela entrar em stand-by quando tiver em 100. Mas aqui ela está ventilando, certo? Em 0,65 e baixando a temperatura até chegar em 60. Beleza, se eu for lá e aumentar isso aqui para 100, do jeito que estava antes, ó, ela apareceu a luzinha verde, é porque resfriou. Beleza. Mas é porque eu aumentei, entendeu? Beleza. Pessoal, e agora vamos demonstrar essa última função que é o Race Mode. Muita gente não sabe para que serve, muita gente acredita que já ignorou essa função, mas basicamente essa função serve para competição, ou seja, essa função ela foi desenvolvida, acredito eu, que exclusivamente para competição de CPU, por exemplo. Quando a gente vem aqui, ó, nessa opção, a gente consegue aqui, através desses botões, alternar a quantidade de tempo que você quer permanecer de 0 até, na verdade, de 1 minuto, né, até 10 minutos, com o modo Race ativo. O que significa esse modo Race? Ativando ele aqui, ao retirar o handler, aqui, ó, vou colocar ele novamente aqui. Agora, o que é que acontece? A máquina, lembra que tá aqui, ó, no descanso. A máquina vai começar a contar um tempo, certo? E continua subindo a temperatura. Oxe, mas tá errado, né? Porque normalmente quando a gente bota no handler, ela tem que baixar a temperatura. Mas é porque, pessoal, aqui ela tá no modo Race. O que é o modo Race? Quando a gente tá na competição de CPU, eu nunca participei não, né? Mas funciona assim. Você precisa que a máquina esteja quente sempre, digamos assim, para que você tenha agilidade para soldar alguma coisa, dessoldar o processador e assim por diante. E aquela perca de tempo que você tem até a máquina resfriar ou até mesmo ela atingir a temperatura que você deseja, você perde alguns segundos ali. E esses segundos são importantíssimos. Então aqui ó, a máquina está com 385 graus no descanso e tá aí, pessoal, ó, funcionando. Beleza? Agora eu vou lá novamente. Ó. Quando eu ativar aqui, eu vou botar até o 400 aqui, ó. Pronto. A máquina já está resfriando, pessoal. Beleza? Funciona dessa maneira. E agora temos essa outra função que seria a calibração da máquina. Basicamente essa função aqui, pessoal, de calibração, a gente vai precisar ter
esse sensor. No momento eu não tenho ele, né? Esse sensor TH, né? Mas a gente precisa dele porque a gente vai basicamente conectar ele aqui no bico da máquina e a gente vai conseguir fazer a calibração, porque ela vai jogar 385 graus e o sensor vai captar essa temperatura e fazer a calibração da máquina aqui. Entendeu? Funciona basicamente assim. E aqui por último a gente tem acesso a versão do firmware da máquina, ó. Vocês podem ver aí, certo? O modelo da máquina e tal, edição limitada, né? Número de série da máquina, essa daqui, ó. Como vocês podem ver, a máquina de número 219, tá? Isso é bem importante isso aí também. Eu estou com duas unidades dela aqui em estoque. Depois eu vou ver qual é a numeração da outra, mas essa daqui é a 219. E aqui, ok, volta para a tela inicial. Aqui na tela inicial, a gente já tinha demonstrado antes, né? Mas basicamente a gente tem R1 Ultra, edição limitada, né? LTD, acredito que significa limitada, né? Aí aqui informa que ela está em stand-by, né? Certo? Aqui está em trabalho, né? Quando aparece o nome work. Fala a questão aqui da alimentação que ela utiliza, que é 220 volts. O modo que está selecionado, a temperatura selecionada, o canal. Aqui tem os outros canais e as configurações que cada um deles tem. Aquela função TH-Temp, né? E a seleção do ar. Pronto, basicamente é isso. Então é isso aí. Para você que está precisando adquirir essa ferramenta ou qualquer outro tipo de ferramenta, entre em contato conosco agora mesmo. Vamos deixar nossos contatos aí na descrição do vídeo, tá? É só entrar em contato conosco, fazer a aquisição da sua máquina que nós enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos desde estações de ar como, por exemplo, R1 Ultra, R1 Pro, Mr. Young número 1, que é um lançamento que logo vai ter vídeo aqui no canal também demonstrando tudo sobre essa máquina, microscópios, fonte de alimentação, entre outros, tá? Entra em contato conosco, acessa o nosso catálogo lá pelo nosso WhatsApp, que você vai ter acesso a todas as ferramentas que nós temos à pronta entrega. Ferramentas exclusivas, apenas conosco aqui, tá, pessoal? Você só consegue encontrar ferramentas exclusivas que acabaram de ser lançadas conosco, tá bom? Lembrando que nós enviamos para todo o Brasil. Então é isso que eu tinha para demonstrar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, compartilhar com pelo menos um amigo e
Tamo junto. Valeu, galera.